E aí, meu povo, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer as 12 leituras que eu pretendo fazer, que eu quero fazer no ano de 2026. Então, temos aqui os 12 livros. Em teoria, são 13 livros, mas eu acabei pegando um aqui, que já tava aqui, entendeu? E tá aqui dentro. Eu separei por temas, porque as minhas prateleiras são temáticas, e coloquei alguns livros aqui, entendeu? Não é assim, nossa, são 12 livros, então eu vou escolher os meses desses livros, eu vou trazer resenha aqui. Não vou trazer resenha, porque o meu canal não é de resenha. É só realmente... eu quis trazer e fazer essa lista pra mim porque eu queria ler livros que eu já tenho na minha estante. No caso, agora não é mais estante, é prateleira, né? Porque eu empedurei aqui. Mas eu queria pegar livros daqui e ler, porque normalmente a gente fica nessa ânsia de comprar e a gente nunca lê, não é mesmo? Aí eu falei assim, não, calma. Desde o ano passado, já tô em 2026. Desde esse ano, né, eu tô com essa intenção de pegar os livros que eu já tenho e começar a ler. Porém, nessa lista aqui, tem livros que eu acabei de comprar, teve um livro, inclusive, que chegou hoje. Mas já tava no meu planejamento, entendeu? Mas vamos começar, né, porque são 12 livros, então a gente tem muita coisa pra se falar. O livro que eu venho trazer, um que eu queria ter lido esse ano, mas não consegui ler, que foi Modernos Degenerados, do Michael Jones. Eu queria muito ler esse livro, mas eu não consegui ler esse ano, e esse livro eu tenho uma certa curiosidade para saber o que é que ele vai tratar. Então, vai falar muito sobre, pelo menos o que tá aqui, ó, fala sobre o modernismo, a racionalização da impudência. Eu ia falar, era assim, imprudência aqui, mas da impudência sexual. Enfim, né? É bem voltado para essa temática da revolução sexual e tudo mais. E eu tenho muita curiosidade para ler esse livro. Então eu acho que o 2026 vai ser o ano dele, né? Lembrando que desse autor aqui eu já li Libido Dominante e eu amei esse livro, assim, surreal. Quase foi o livro que me deixou de ressaca literária. Eu nunca fiquei numa ressaca literária, mas quase eu fiquei, porque eu levei muito tempo pra ler aquele livro. Foi um livro que me deixou reflexivo e toda vez que eu penso nele eu surto internamente. Mas eu quero muito encarar o Michael Jones de novo, tá? A escrita dele é muito boa, ele traz inclusive bem fofocas, e passando o olho aqui eu tenho muitas citações, tá? É um livro que é cheio de citações, tá? Enfim, aqui a pilha vai sendo formada. Bom, o próximo livro, dentro dessa questão temática de filosofia política, tá? Vai ser um livro que eu ganhei da Karine de aniversário, que é A Cultura Importa, Fé e Sentimento em um Mundo Sitiado, do Roger Scruton. Tô louca pra ler esse livro, muita gente já leu, já tem várias resenhas desse livro aí pelo YouTube. É um livro pequenininho, inclusive, um ponto a ser destacado aqui, eu queria livros curtos, tá? Então, por incrível que pareça, não tem nenhum calhamaço nessa lista. Não tem. E não vem dizer que 300 páginas é calhamaço, porque não é calhamaço. Mas queria livros menorzinhos. Por quê? Porque não vou ter só essas 12 leituras, né? Vai ter outras coisinhas aí que vai sair um vídeo que vocês vão saber o que vai ter ano que vem. Mas eu tô muito curiosa pra ler esse livro. Eu já escutei algumas coisas sobre ele, só que assim, é aquela coisa, eu escuto e quando eu tô muito curiosa pra aquela leitura, eu não guardo muita coisa do que eu escutei, entendeu? Eu acho legal e tudo mais, aí talvez lendo o livro eu lembre do que eu escutei, mas eu não lembro do que vai tratar em si esse livro aqui, mesmo já assistido algumas resenhas sobre ele. Mas é um dos livros para o ano que vem, dentro da filosofia política, né? O próximo livro que eu estou super empolgada, olha, a Dudadu sabe muito bem que esse livro aqui, ó, é um que eu tava louca pra ler, e eu fiz, inclusive, ela comprou esse livro. Eu acho que ela comprou, não comprou não me lembro agora. Mas é Mãe Rússia, uma história da filosofia, uma história filosófica da Rússia. Então, assim,
Inclusive é o único... Não é o único livro russo aqui não, mas assim... detalhes. Mas é um livro que eu estou com tanta vontade de ler, gente. Tanta vontade de ler. Dentro de um negócio que vai acontecer, né, a partir do ano que vem, esse livro, ele entrou, tá? Tá dentro de um projeto aí. E eu queria colocar dentro dessa lista livros que não tivessem projeto nenhum. Mas não tem como. Vai demorar muito pra chegar nele e eu tô a fim de ler ele faz séculos e ele já tá aqui, então ele foi o escolhido pra ser uma das minhas leituras do ano que vem e eu tô louca pra começar ele. Um livro que não chegou, mas que eu comprei foi Admirável Mundo Novo. Eu nunca li esse livro, eu comprei quando a Duda tava fazendo Desapeguinhos, só que não chegou ainda, entendeu? Não chegou esse livro aqui, né? Os correios estão... Tá nessa questão aí de demorar pra me mandar aqui pro meu país. E aí, ele tá aqui na lista, tá? Eu tô olhando aqui, ó. Ele tá aqui na minha lista de filosofia política. Ele vai chegar, né? Mas caso eu não esteja a fim de ler nada aqui assim, nossa, quero ler o livro dos 12, um dos 12 livros e... não sei. Eu peguei um aqui pra substituir Admirável Mundo Novo, ou para ser um extra dentro desses 12 livros, inclusive em homenagem à minha mãe, a Jamile, né, porque não vou conseguir participar do livro Viajante, entendeu, com as meninas, porque minha vida vai estar uma loucura no ano que vem, e uma das minhas opções para poder enviar para elas era de uma autora portuguesa que ganhou o prêmio Pessoa 2025, e ela tá chateada comigo. Venho aqui em redes públicas pedir desculpa amanhã. Vou mandar pra você ler também amanhã. Então, por isso que eu botei ele aqui, entendeu? Pra ser um extra, porque Admirável Mundo Novo não chegou ainda pra mim. Então, vai aqui, né? Que é Lídia Jorge, a Antologia dos Contos. Antologia dos Contos. É um livro que eu comprei, inclusive, no sebo da faculdade. Eu tinha achado a capa muito bonita e eu comprei. E eu não sabia nem quem era. Aí, esse ano que eu vi que ela ganhou esse prêmio Pessoa... Não sabia quem era essa mulher, gente. Mas é um livro de contos, inclusive eu achei muito interessante ser um extra ou substituir Admirável Mundo Novo por esse livro, porque não tem nenhum conto aqui. Eu acho que não tem nenhum livro de contos, né? Apesar de que Admirável Mundo Novo é uma distopia, mas enfim. É algo diferente, entendeu? Na minha cabeça. Então é um dos livros para 2026. Ou extra, ou substituindo... Admirável Mundo Novo. Agora eu vou entrar pra literatura clássica, que eu só coloquei 2 livros. Por quê? Porque são só esses que eu tenho aqui que eu não li, e é isso, entendeu? Shakespeare, porque o último livro que eu li do Shakespeare foi Macbeth, que foi esse ano. E o escolhido que tá aqui na minha estante já faz 1 milhão de anos, que é Hamlet, que eu nunca li Hamlet. Eu queria ler Shakespeare em ordem cronológica, e Hamlet não é depois de Romeu e Julieta das tragédias, né? Eu acredito que é Otelo, mas eu não tenho Otelo aqui. Então, eu vou ler Hamlet. A ordem cronológica a gente se vira, né? Depois. Mas eu queria ter ela em ordem cronológica. Talvez eu compre Otelo e leia no lugar de Hamlet. Mas eu quero ler Hamlet. Talvez eu leia os 2, porque é sempre importante a gente prezar pela perigatagem literária. Então, temos aqui um Shakespeare na lista. O próximo livro é um russo, que inclusive a Lari me deu de presente de aniversário também, que é o Turgenev. Nunca li nada do Turgenev. Diário de um Homem Supérfluo. Então vai ser ele, porque ele é piquítico. Gente, olha, divo, isso aqui, ó. Um dia facinho, tá? Um dia facinho ler. E então tá na minha lista para o ano que vem, da leitura. Nunca li nada. Já ouvi também resenhas sobre esse livro, só que eu não lembro. Então, é isso. Agora vamos para um autor que eu estou com saudade de ler e eu escolhi. Eu tava na dúvida porque eu comprei uns 5 livros de vertente espiritual, religiosa, e aí eu não conseguia escolher. Mas acabou que deu Karine aqui, entendeu? Vou ler o livro que a Karine também me deu, que foi uma duplinha de aniversário, né? Ela me deu A Cultura Importa e ela me deu um dos meus autores favoritos, que é quem? C.S. Lewis, entendeu? É um dos, né? Porque de autor favorito, assim, eu tenho vários. Mas eu vou ler O Peso da Glória, do C.S. Lewis, porque ele também
não é tão grande assim. Ele lembra muito de tamanho, Carta de um Diabo a Seu Aprendiz. E eu tenho muita curiosidade para ler esses livros do C.S. Lewis. Dessa coleção aqui eu só li Cristianismo Puro e Simples e Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Eu tenho a Abolição do Homem, só que a Abolição do Homem vai conversar muito com a filosofia política na vertente da moralidade. Eu não vou ler por agora, mesmo sendo menor que esse aqui. Eu quero ler esse aqui primeiro. Por quê? Fontes da minha cabeça. Tava em dúvida em que autor brasileiro colocar aqui. E aí, dentro de um sprint, a Rafa Dandara pegou e falou assim: ai, não, lê esse livro. A Rafa é alucinada por esse livro, então, em homenagem a ela, entrou nos meus 12 livros, porque é um que eu tenho aqui faz um tempo. Só que eu acho que essa edição aqui não vai ficar muito legal pra mim. E talvez eu compre em outra edição, ou não também, né? Tudo vai depender de como é que vai estar a minha vida financeira. Mas é Senhora, do José de Alencar. Olha, essa edição aqui eu comprei no sebo da faculdade. Parece aquelas edições de escola, sabe? Parece não. É edição de escola, né? FTD. Vamos botar aqui na minha pilha, na minha listinha de 12 livros, em homenagem a Rafa. Eu nunca li A Senhora do José de Alencar. E eu queria colocar um livro de um autor brasileiro, sem ser Machado de Assis. Não é mesmo? Porque senão só dá Machado de Assis. E a série do O Vento... Eita, menina, eu sempre confundo O Vento Levou e O Tempo e o Vento. A série do O Tempo e o Vento, né? Eu tô no Continente volume 2 ainda, né? Que eu não li esse ano, assim. Ele tá aqui, inclusive, ó. Eu comecei a ler o volume 2, né? Tô na página 334. Não finalizei. Era promessa pra eu finalizar esse livro esse ano. Não vou conseguir não, tá, minha galera? Ele vai comigo pro ano que vem, mas não entra aqui na lista não, porque é muito grande. E vamos agora para o meu lugar favorito, que é não ficção. Apesar de que filosofia política é não ficção, né? Mas vocês me entenderam. Não ficção voltado mais para geografia política e geopolítica. E aí aqui tem 4 livros que eu estou empolgada, né, pra ler. Dando continuidade às minhas leituras sobre a Grécia e Ocidente, né, mais ou menos essa questão do Ocidente que tá me pegando mais os estudos da Grécia, eu vou ler, eu acredito que bem lá pro meio do ano, porque eu ainda tô lendo História Cultural da Grécia e eu ainda tô lendo A Cidade Antiga. Então eu quero terminar esses livros para poder pegar esse próximo que tá na lista dos 12 livros, que é História Concisa da Grécia, né? Terminando de ler esses 2 livros, aí eu já consigo pegar esse daqui, porque vai tratar da Grécia já para a modernidade. Eu tinha comprado esse livro pensando que queria fazer um arremate histórico, mas não vai fazer não. Domínio Otomano, 1770, então já era moderna, né? Quero dar continuidade a esses estudos sobre o Ocidente, né? O pensamento ocidental e, enfim, esse lado aí voltado mais para geografia política. Então, tá aqui, que eu vou ler bem lá pro final, ou meio do ano, depende. Bom, o outro livro que tá na lista é esse daqui que eu ganhei de presente também de aniversário da Duda Du, do Tim Marshall. Nunca li nada sobre esse autor, mas até na Amazon ele é até que conhecido, viu? Mas eu nunca escutei nada assim sobre ele na área acadêmica em si. Mas eu tenho curiosidade e ela me deu esse aqui, que era um dos livros que eu tinha mais curiosidade sobre ele, que é A Era dos Muros. E eu acho muito interessante ler isso aqui, porque é atual, né? Vai falar sobre o século XXI, né? A geopolítica do século XXI. Então, é algo contemporâneo, então tá aqui na minha pilhazinha de 12 livros pro ano que vem. Tenho muito interesse. Gente, eu olho pra esses livros e me dá vontade de começar, tipo, agora. Vamos para os 2 últimos livros que também está dentro dessa abinha aí de não ficção. E o 11º livro é esse aqui que chegou, eu comprei recentemente. É um
autor bem conhecido da galera do TikTok. Eu soube disso, né? Não que eu ande no TikTok, apesar de que eu tô pensando em fazer algo no TikTok, mas eu não sei. Pensamentos na minha cabeça, entendeu? Que é A Noite do Elie Wiesel. Wiesel, não sei como é que fala. É um dos mais importantes testemunhos sobre a vida nos campos de concentração. É bem pequenininho o livro, ó. Ele é bem pequenininho e, enfim, eu fiquei curiosa. Eu comprei porque ele tava extremamente barato na Amazon. Não lembro agora de quanto é que eu comprei, mas ele tava muito barato. E aí eu falei assim, não é possível, né? Já faz um tempo que eu não compro um livro na Amazon em menos de 15 reais, entendeu? Aí não, vou comprar, né? Pelo amor de Deus. E aí eu escolhi esse livro aqui pra entrar na minha pilha, porque dentro do Clube Livros sobre Livros, da Jamile e da Karine, elas vão iniciar o clube agora em janeiro, vai durar 8 meses, do Pactos Fáusticos. E dentro desse clube vai ter autores alemães, né? E aí, a bonita de um integrante, que se chama Maria Eduarda Nunes, não é mesmo? Ela queria ler em conjunto, como um apoiozinho, né? O livro da História Concisa da Alemanha. Eu não comprei ainda, então não tá aqui. E aí eu achei que, lendo História Concisa da Alemanha, sabendo um pouquinho mais de algo mais voltado para leitura, não ficção, Alemanha, eu acho que vai casar como um complemento, né? Para a leitura de História Concisa da Alemanha. Então, vocês veem como é que eu sou, né? Eu pego uma leitura já pensando em várias outras. Nenhuma leitura aqui, ó, é meio que, assim, eu acho que é a única leitura solta de coisas assim, tipo, ai, tô lendo aqui avulsa. Eu acho que é José de Alencar, que eu não tenho algo pra ler após ele, entendeu? Em questão de linha de pensamento. Lídia Jorge, e só. Porque de resto, qualquer coisa que eu puxar aqui, ó, eu vou ter algum livro pra ler na sequência dele, entendeu? Enfim, e aí esse aqui é como se fosse uma sequência de algo que eu vou ler no início do ano. Bom, o último livro, que foi o que chegou hoje, que eu vou ler com algumas pessoas também, e eu tô muito curiosa pra ler esse livro, é uma curiosidade absurda. Ele nem tava pra entrar nessa pilha aqui, mas acabou entrando, que é A Guerra contra o Ocidente, do Douglas Murray. Não sei como é que fala o sobrenome dele, mas eu tô super curiosa pra ler esse livro. Vocês não têm ideia do quanto tô curiosa. Porque conversa, olha como eu falei, a gente pega na minúcia aqui. Nada fica muito solto, nada fica solto. Como eu tô lendo essas questões e estudando essa questão do Ocidente, A Guerra contra o Ocidente, eu acho que vai ser um livro de super impacto, porque pelo que eu vi no sumário, são assuntos bem polêmicos, tá? Que esse livro aqui vai trazer. Então, é o que me deixa mais curiosa ainda. Porque, assim, quando eu li Libido Dominante, depois de Libido Dominante, eu acho que não tem nenhum outro livro que é mais polêmico do que Libido Dominante. Não chega. Libido Dominante fala de tudo, entendeu? Vai de história pra teoria de conspiração. Eu acho que nada supera ele. Então, Libido Dominante abriu as portas para eu ler livros polêmicos, entendeu? Na verdade, não livros polêmicos, mas livros que contenham assuntos polêmicos. E falar sobre Ocidente, Oriente, entra numa discussão aí atual do tipo assim, ai, quem foi que deu quem foi que inventou esses termos e tudo mais. Aí o meu lado geógrafa fala o quê? Calma, galera. Calma que vocês estão falando com a geografia. Quem foi que inventou, vocês vão estudar geografia então. Fica aí na ideologia, vai estudar geografia, entendeu? Porque saber qual é o lado leste e oeste, ninguém sabe. Aí agora quer militar com quem foi que inventou o Ocidente e Oriente. E aí eu quero ler esse daqui, entendeu? A História contra o Ocidente. Eu não vou ler sozinho, que me empolga mais ainda. Eu vou ler com algumas das meninas também. E eu tô muito empolgada. E esse aqui são os 12 livros para 2026. Eu tô muito empolgada, meu Deus do céu, porque não tem nenhum calhamaço. Esse ano, no caso. Eu taquei calhamaço
na lista e eu não consegui. Assim, eu li boa parte dos livros. Na retrospectiva eu vou falar melhor, né? Um livro que vai sair aí no último dia do ano. Mas eu acho que eu vou experimentar isso de colocar livros curtinhos para ser 12 livros para a leitura, né, do ano. Não é nada obrigatório aqui, mas é só para eu poder desenterrar coisas da estante, porque senão acumula muito, eu vou comprando outras coisas, vou lendo outras coisas e os livros que já tem aqui vai ficando aqui, né, pegando poeira e mofo. E não é isso que a gente quer ler, né? Mas isso não significa que essas são as leituras obrigatórias ou que só serão essas daqui, porque não serão. Tem muita coisa vindo por aí, minha gente. Vocês não estão preparados, eu acho que nem eu tô preparada, né? Porque ano que vem tem leitura, tem projeto, tem outro projeto, tem outro projeto, e tem clube, e tem TCC, e tem matérias. Ai, meu Deus. Só coisa boa, não é mesmo? Só coisa boa. Mas o importante é que, pelo menos nessas minhas escolhas aqui, eu acho que eu fui sensata em pegar livros curtos. Eu acho que o maior livro, eu acho que o maior é Mãe Rússia. Mas de resto, tudo pequenininho. Eu acho que dá, hein? Eu acho que eu venço. Ou as leituras me vencem, depende. Mas é isso. Aguardamos as cenas dos próximos capítulos, que só no ano que vem pra gente saber se eu consegui ou não. Mas no decorrer do ano, eu vou estar surtando lá no Instagram. Vocês vão ver meus surtos. Eu surto, viu? Eu sou mais fácil. Mas é isso. Beijos.